Olá, galerinha! Bom dia! Estamos aqui junto, aqui o professor Marcelo, mais uma aula de Química aqui nessa sexta-feira, né, pessoal? Último dia da semana aí, né? Último dia útil, a gente vai estar falando um pouquinho hoje, complementando aí, que a gente já vem estudando, sobre as misturas, né, pessoal? Então, a gente viu nas aulas anteriores aí o que é substância pura simples, o que é substância composta e o que é mistura, né? Então, isso aí já está bem conceituado aí para vocês. Bom, pessoal, agora depois que a gente descobriu, a gente já sabe, na verdade, o que são substâncias, o que são misturas, a gente vai entrar na parte de separação de misturas, pessoal. Separação de misturas, e aí a gente tem vários tipos de processo de separação de misturas. Então, para começar, né, a gente tem o que? Dois tipos de misturas, que são as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. As misturas homogêneas, pessoal, são aquelas, relembrando, né, que a gente tem uma fase só. Né? A gente consegue ver uma fase só. A gente já citou vários exemplos na aula aí de terça-feira que a gente falou sobre isso. Então, dentro das misturas homogêneas, a gente tem uma fase só, que a gente chama uma mistura monofásica, ou seja, eu tenho uma fase só, eu consigo ver apenas um produto, né? Uma cor. Onde a gente citou exemplo de água com sal, água com álcool, né? São líquidos, são misturas homogêneas. Nas misturas sólidas, a gente tem as ligas metálicas também, né? Então, a gente tem vários exemplos aí. E as misturas heterogêneas, onde a gente tem duas fases ou mais, a gente chama de bifásicas ou trifásicas, né? Ou polifásicas, enfim. Então, turma, hoje a gente vai falar um pouquinho do método de separação de misturas heterogêneas, tá? Voltando um pouquinho, antes de a gente entrar em separação de misturas heterogêneas, queria falar para vocês também que a gente viu na aula passada sobre o que? Fase e também componentes. Então, às vezes, eu tenho numa mistura, eu tenho três fases e um componente. Como assim três fases? Eu posso ter assim a água no estado líquido, a água no estado sólido e a água no estado de gasoso. Então, eu tenho três componentes que participam da mistura, mas eu tenho uma fase só, porque a água, tanto no estado líquido, sólido e gasoso, ela é a, a fórmula H2O, né, pessoal? Então, tem uma substância só, ok? Então, tem vários exemplos aí. Se eu estou com um pouco de água, e areia e gelo. Água, areia e gelo, né? Água no estado líquido, no estado sólido e areia. Então, eu tenho três componentes e duas fases. Por quê, pessoal? Porque a água líquida e a água em gelo, sólida, ela tem o mesmo componente que H2O e mais a areia. Então, eu teria dois componentes e três fases, né? Então, a gente falou bastante sobre isso para não ter aí dúvida, né, galera? Então vamos lá, pessoal. Quando a gente fala de método de separação de misturas, a gente tem um caminho aqui, uns passos que a gente pode seguir para definir aí três coisas, né? Primeiro, ou seja, três ações. Primeiro, a gente tem que identificar o tipo de mistura, né, pessoal? A gente vai identificar qual tipo de mistura aqui que é essa solução. No caso, se for uma solução, a mistura homogênea, e se tem as misturas heterogêneas. Então, o primeiro passo é esse. Para saber o que, pessoal? Identifiquei, são mistura heterogênea. Posso, depois, próximo passo é ser o que? Veja os estados físicos que estão nessa mistura, pessoal. Então, os estados físicos, principalmente das heterogêneas, a maioria eles estão no estado sólido com sólido. Então, eu tenho sólidos aí misturados que eu posso aí separá-los. Um exemplo, pessoal. E depois, se você tem duas misturas, por exemplo, de areia e prego. Se eu pegar areia e prego e colocar num copo, eu posso fazer o quê? Uma separação. Como? Posso pegar, né, com a minha mão, pegar os pregos e tirar um a um aí, que eu vou fazer uma separação de mistura, sólido com sólido. Desde que, pessoal, desde que esses sólidos não se sofram
alteração no estado físico da matéria, ok? Por exemplo, se eu pegar dois metais, cobre e prego, pegar um prego aí junto com cobre, né? E misturar, eu posso tirá-los, mas se ocorrer uma fusão, esses dois, ou seja, se eu colocar a temperatura, esses dois estados aí, esses dois substâncias, elas vão passar para o estado líquido, elas vão derreterem. Aí ela já se torna uma mistura homogênea, né? E aí a mistura homogênea é outro método de separação. Então, estão no estado sólido desde que eles não alterem seu estado físico da matéria, ok? Então, vamos lá. Então, por exemplo, se eu pegar um prego, que eu falei, com areia, eu pego o prego aí com a minha mão, com uma pinça, e vou catar aí esses pregos aí e separar. Mas se eu pegar a areia e misturar com sal, pessoal, eu já tenho que usar outro método, né? Porque eu não vou conseguir pegar toda a areia ali, uma por uma, todos aqueles grãos de areia e retirar ali do sal. Nem tem como, né, pessoal? Isso aí é como chover, enxugar gelo aí, né? Ficar enxugando gelo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar outro método de separação de mistura. Por isso que a gente tem que saber os estados físicos e depois escolher o melhor método. Por quê, pessoal? Porque tem inúmeros métodos de separação de misturas, tá? Hoje. E eles são usados principalmente aí, pessoal, na parte de indústria, na parte agrícola, né? A gente já faz muito desses métodos em casa, eu falei para vocês, e a gente vai ver algum deles agora, tá bom? Ok, fez essas três partes aqui, agora a gente vai ver qual o melhor método. Aqui, pessoal, eu não coloquei todos, tá? Porque não coube aqui no meu quadro. Mas além desses aqui, no livro tem mais alguns outros métodos, como, por exemplo, dissolução fracionada. Tem um outro método ali que ele fala de levigação, que é um método usado para separar sólidos, onde um sólido é tipo um pozinho, como esse pessoal faz aí na peneira, quando eles estão fazendo na o pessoal está usando para descobrir ouro, né? Quando a gente tem esse processo de levigação, quando a gente tem pessoal que procura ouro, né? Nessas regiões aí que encontra ouro no rio, né? Então eles fazem essa levigação onde toda aquela areia vai embora e fica aí as pepitas, né? Da pedra preciosa. Então, os garimpeiros, né, pessoal? No garimpo é muito usado isso. Então, ele não está aqui, mas no livro de vocês tem aí esses processos aí que eu não coloquei. Coloquei aqui os principais e mais conhecidos. Bom, pessoal, o primeiro método a gente chama de catação. Catação, que eu tenho aspectos e tamanhos diferentes desses sólidos. Foi o exemplo que eu falei de você com prego com areia, né? Então, eu vou pegar e vou catar o prego, ou com uma pinça, ou com a mão, e vou retirá-lo dali, ok? Então, ele chama um processo de catação, como a gente também catar o feijão, né? Sempre uso esse exemplo do feijão. Ah, vou colocar o feijão, vou tirar os feijões ali, os pedaços ali de algum pedaço de galho, alguma coisinha, né? Cisco ali, eu vou fazer essa catação aí para poder retirar o que? Os grãos aqui, ó, de tamanhos diferentes. Então, tem de feijão que estão todos ok, de outros que não estão ok. Aqui, pessoal, então esse processo aí é bem fácil, a gente usa em casa. Quando a gente tem um processo de ventilação, pessoal, eu tenho sólido com densidade diferente. O que é isso, pessoal? Tenho dois sólidos com densidades diferentes, ou seja, um ele tem mais peso que o outro. Então, a gente tem um processo de ventilação, usado principalmente pessoal que faz a colheita do café, para retirar aquela parte, as cascas do café, por exemplo, né? Toda aquela casca que tem. Então, a gente tira o quê? Sólidos com diferentes densidades. Ou seja, densidade é o quê? Quando uma substância é mais pesada que a outra, massa sobre volume.
Aqui, turma, processo de ventilação. Peneiração, pessoal, a gente usa sólidos com tamanhos diferentes. São dois sólidos. Então, quando a gente vai fazer, por exemplo, concreto, né? O que o pedreiro faz, né? Que o mestre de obra lá, o ajudante faz. Ele pega aquela peneira, né? Redonda, toda com cheio de arames cruzados assim, né, pessoal? Como se fosse o jogo da velha. E aí ele faz uma peneiração, uma agitação ali para quê? Para que todos os grãos mais grossos fiquem na peneira e os finos passem. Por quê, pessoal? Porque os grãos finos são melhores aí para fazer a massa, juntamente com o cimento, com a cal. E aí, num reboco, por exemplo, a parede fica lisinha, né? Fica com furos, com imperfeições. Então, quanto mais fina a areia, melhor ela reage aí com o cimento e melhor seja para fazer esse reboco. Então, no caso da peneiração, a gente faz uma separação de misturas com sólidos com tamanhos diferentes, ok? Bom, na seguida, turma, a gente tem a flotação. O que é flotação? Principalmente usado em tratamento, estação de tratamento de água, turma, esgoto. Quando a gente pega e coloca bolhas de ar na mistura. Por exemplo, eu tenho todo o líquido ali, naquela parte de preparação, de tratamento de água, eles jogam bolhas. Essas bolhas, nos tanques, né, elas conseguem absorverem aí toda uma parte de um sólido que está ali, naquela, naquele recipiente, ou seja, naqueles tanques. Então, as bolhas, elas conseguem atrair todos os sólidos e aí a gente consegue separá-las depois. Aí é uma separação usando um líquido de um sólido, tá, turma? Nesse caso aqui da flotação, usado muito no tratamento de água, né? Nas estações de tratamento de água, porque a gente tira a água do rio, né? E faz várias separações de misturas aí, para que a água chegue, né? Limpa aí as nossas torneiras aí na nossa casa, ok? Então, flotação também é um processo de separação de mistura. Filtração, pessoal, aqui a gente separa também um sólido do líquido, né? No caso da filtração, então eu tenho o quê? Misturas heterogêneas aí, que eu tenho um sólido e um líquido. Então, é feito o quê? Uma filtração. Para quê, pessoal? Para a gente separar o sólido do líquido. Um exemplo simples e claro é a filtração o quê? No cafezinho que a gente faz, que a mãe de vocês faz cedo, né? À tarde, ou a avó, ou vocês também, né? Então, o que é? Você ferve a água, depois da água fervida, né? Ok? Coloque-se ali o filtro, né? O filtrinho que a gente compra no mercado. Coloque-se o pó, e aí juntamente a água, coloca ali o açúcar, né? E depois despeja aí para que ele seja filtrado. Então, todo o líquido passa pelo filtro, né? Misturado já ali com o pó do café, e aquele pó fica ali impregnado ali no filtro e não passa. Então, é muito usado em casa esse processo de filtração, como também, por exemplo, quando a gente faz aspirador de pó, né? Vai limpar aí o sofá, um carpete, enfim. Dentro dele tem um filtro. Então, toda aquela sujeira ali, pessoal, ela fica parada naquele filtro. Aí são uma filtração usando sólidos com sólido, né? A parte fina passa e a parte mais pesada fica ali toda no filtro ali acumulada, né? Então, toda aquela sujeira ali fica ali acumulada, ok? O próximo, pessoal, decantação, quando dois líquidos não se misturam. Ou seja, se eu fazer uma mistura heterogênea de dois líquidos que não se misturam, ou seja, são immiscíveis, né, na heterogênea, então se eu colocar água com óleo, ele não se mistura. Então a gente faz um processo de decantação. Ele vai decantar e aí a gente consegue retirar a parte do caso do líquido que foi mais denso, pessoal. Por exemplo, se eu colocar água com óleo, o óleo vai ficar em cima, a água embaixo. Então, se eu pegar aqui no processo de laboratório e vou abrir esse registro aqui, a água vai sair para outro recipiente e lá dentro você deixa só o óleo. Então, esse processo a gente chama de decantação, né? Onde o mais pesado ele vai
para baixo, né? Ou seja, vai ficar embaixo. E o mais leve vai ficar em cima. Então, esse processo também é um processo de separação de misturas heterogêneas, pessoal. Lembrando, heterogêneas a gente tem o quê? Duas fases, né? Sempre ele é bifásico ou mais, ok? Belezinha, pessoal, até agora? Aqui a gente também tem um processo de separação magnética. Ok? Por exemplo, naquele primeiro exemplo lá que eu falei colocar uma areia com prego, eu poderia usar o processo de catação, onde eu poderia pegar pegar o prego, né, e retirar com a minha mão, com uma pinça, ou também eu podia usar, muitas em indústrias, um processo de o que, pessoal? Separação de magnética, quando eu tenho dois sólidos e onde um deles tem propriedades magnéticas, ou seja, quando você passar o ímã, pessoal, tem propriedade magnética, né? Um desses sólidos aí, ele vai o quê? Ele vai grudar no ímã, ou seja, vai ser atraído aí por poder de magnético, ou seja, eu tenho positivo com negativo, quando chegam perto, eles se atraem. E aí ele consegue retirar toda essa parte de prego, um exemplo. Mas em indústrias, por exemplo, eles usam muito, principalmente quando eles têm materiais sólidos, né? Às vezes você vai abastecer uma correia transportadora com areia para abastecer alguma coisa que vai fazer a moagem, ou nas calcalheiras, por exemplo, na cimento também. Então eles têm ali em cima da correia. Então todo o material, quando passa um material sólido aqui, se ele tiver ferro, algum pedaço de ferro, enfim, eletrodos ou algum alumínio jogado ali, esse ímã consegue atrair por separação, por magnetismo, né, por propriedades magnéticas, todo esse material para que ele não caia dentro de um equipamento que pode rasgar, estragar, travar, enfim, ter uma consequência, ou seja, ter uma quebra, por exemplo, de um equipamento. Então isso aí é muito usado em indústrias aí de todo o Brasil, né, do mundo, para realmente tirar um desses sólidos aí que não é apropriado ele ter ele nesse processo de fabricação, ok? Então, pessoal, esses aqui são alguns processos que a gente tem de separação de mistura. Tem alguns outros que tem no livro, vocês depois dão uma lida aí na unidade 2, e vocês vão perceber que tem mais alguns métodos, ok? Então, turma, resumindo a aula de hoje, a gente falou um pouquinho sobre os métodos de separação de misturas. A gente tem das heterogêneas e também tem das homogêneas, né? Depois eu vou mandar uma outra aula com vídeo explicativo, né, pessoal? Um vídeo aí da internet, bem legal aí para vocês verem a questão das misturas homogêneas. Como a gente faz aí para separar misturas homogêneas, ou seja, aquela que tem uma fase só, ok? Pode ter mais componentes, mas tem uma fase só. Então, resumindo, então a gente falou que temos que ter essas dicas para escolher aí o método, né? Saber identificar primeiro o tipo da mistura, ver os estados físicos que se encontram essas misturas e depois escolher o melhor método para fazer a separação de mistura, tá? Então, eu citei alguns aqui que a gente usa em casa: catação, peneiração também na construção civil aí, né? A gente vê direto aí nas casas, quando que estão fazendo reforma, enfim. Esse processo de flotação, decantação, na estação de tratamento de água tem muito, né? Se tivesse aí liberado, com certeza a gente ia fazer uma visita aí na Exam, para a gente poder ver isso aí ao vivo. E tem infiltração, que é do cafezinho, enfim, separação magnética também, que a gente tiver um ímã em casa, a gente pode fazer isso, né, facilmente. Então, são métodos assim que são usados em vários processos industriais, né? Tem processo que é bem simples, como, no caso, na lavoura, catar o café, né? Fazer isso no garimpo, em indústrias. Então, o que esses métodos fazem, pessoal? Eles são usados principalmente para na produção de diversos aí, ou na fabricação de diversos produtos.
separar o que não é bom, né? O sólido que não está ali, que não faz parte da composição ou da matéria-prima daquela fabricação daquele produto. Você? Então, é igual um cafezinho, né? Se a gente não filtrar aquela borra, como que a gente vai beber o café com toda aquela borra lá do pó, né? Então, não tem como. Então, isso são feitos para facilitar a nossa vida nesses processos aí, tanto os industriais como os caseiros, né? Como a gente faz na nossa casa. Beleza, pessoal? Então, isso aí foi a aula de hoje, turma. Espero que vocês assistam, tá? Todos assistam, que isso aí vai contar a presença de vocês. E vamos ter mais uma semana aí de aula na semana que vem. E na outra a gente faz mais um teste aí sobre esse processo de separação de mistura. Ok? Obrigadinho, um abraço a todos e até mais.